Correto entendimento do sexo selvagem. Quando menciono o sexo selvagem, refiro-me ao sexo intenso, em que o homem aplica sua força física de modo a deixar a sua marca na mulher. Isso não deve ser confundido com a depravação sexual de modo algum, pois não é a isso que me referi nos livros. Os beijos, abraços, toques, etc. devem ser intensos e fortes, de modo a fazer a mulher sentir a força do homem, o que popularmente chama-se pegada. Entretanto, a intensidade do ato dependerá da idade do homem, do seu vigor físico, do seu estado de saúde e de sua capacidade de manter-se aquém do umbral da ejaculação. Obviamente, um homem frágil terá que praticar o sexo suavemente, de acordo com sua condição. Um homem altamente luxurioso, que não suporta os movimentos intensos da mulher sem ejacular e que é incapaz de prolongar o ato sexual, necessitará praticar o sexo muito suavemente e talvez até tenha que abster-se de penetrá-la no início. Neste último caso, poderá limitar-se a carícias leves até que se acostume, quando então poderá passar a carícias mais intensas. Homens que não resistem de modo algum à ejaculação e são incapazes de manter a castidade por muito tempo, e é este o caso de quase todos, podem modificar sua condição abstendo-se inicialmente da penetração enquanto se acostumam a manter a calma durante a excitação sexual. A empolgação mental e emocional, quando associadas à excitação sexual, tornam a contenção ejaculatória impossível. Aquele que for incapaz de manter-se calmo diante da mulher nua ou durante suas carícias eróticas jamais conseguirá penetrá-la sem ejacular. Além disso, quanto mais exageradas são as carícias, mais difícil é o ato para o iniciante. O luxurioso não vê a mulher com naturalidade, pois padece de uma espécie de idolatria compulsiva pelo sexo e pelo feminino. Desespera-se de desejo. A solução deste problema exige a capacidade de sentir a mulher com naturalidade, sem artificialismos. A calma mesclada à excitação erótica nos conduzem ao ponto de equilíbrio. A penetração deve ser cuidadosa e as estocadas devem corresponder à capacidade de autocontrole, sendo reguladas pela necessidade de intensificar ou diminuir a excitação sexual. O que é intenso para uma pessoa pode não sê-lo para outra. Cada um deve regular a intensidade de acordo com sua condição. A intensidade da prática sexual depende das condições corporais das pessoas. 2. Sobre a magia sexual. Uma vez desarticuladas as artimanhas, joguinhos e infernos e conquistada uma, sempre relativa, paz na relação, é hora de desfrutarmos do que as mulheres têm de melhor a nos oferecer: o sexo. Não me refiro à sexualidade inferior depravante e prejudicial, mas a uma voluptuosidade erótica espiritualizada compreendida por poucos e que é chamada em ocultismo de magia sexual. A magia sexual é uma forma de prender a mulher sexualmente a nós, já que são poucos os homens capazes de realizá-la. Para ser capaz de praticar a magia sexual, o varão deve ser capaz de aguentar o tranco da parceira. O impulso ejaculatório parte do cérebro e, portanto, somente aqueles que possuem um alto poder de concentração mental são capazes de detê-lo. A prática constante da magia sexual promove o desenvolvimento de uma sexualidade oposta à comum e totalmente espiritualizada. O ser humano médio não consegue viver sem orgasmo porque fez dele uma religião e se condicionou considerá-lo a principal forma de prazer existente. Nosso estado de ignorância não nos permite compreender que a felicidade do espírito é muito maior do que qualquer prazer corporal terrestre. Para nós, míseros vermes do lodo da terra, parece não haver felicidade maior que os gozos sensuais. O torpor de nossa consciência não nos permite compreender que a sensorialidade corporal pode nos conduzir muito além dela mesma, rumo às profundidades da alma. Na prática da magia sexual, é importante conquistar uma parceira estável e manter-se bem longe da promiscuidade. Há outros prazeres e funções no sexo além da fornicação e da depravação promíscua. Sugiro ao leitor que pesquise sobre o assunto imediatamente, com mestres reconhecidos e verdadeiros. Sou apenas um estudioso do tema, não um mestre, e menciono a magia sexual somente para a informação do leitor. 3. Ejaculação precoce e retardada. A ejaculação é um ato reflexo resultante da hiperexcitação mental. Ao atingir um grau de excitação extremo, o cérebro envia ao órgão sexual a mensagem de que chegou o momento de ejacular.
O que leva o cérebro a enviar tal ordem são as imagens mentais luxuriosas. Se as suprimirmos da mente, suprimimos também a hiperexcitação. Logo, a chave para nos mantermos aquém da ejaculação é a mente limpa de pensamentos morbosos. Quando as fantasias eróticas excitam o órgão sexual até um ponto extremo, que é um ponto de ejaculação, o cérebro entende que chegou o momento de ejacular e envia a ordem. Assim, o silêncio mental atua como se enganasse o cérebro. Durante o ato sexual, surgem na mente muitas lembranças, imagens e fantasias relacionadas a desejos insatisfeitos. As fantasias eróticas mais secretas se apoderam da mente e a levam a um estado de excitação crescente. Quando a excitação atinge certo nível, advém a ejaculação. Aqueles que sofrem de ejaculação precoce normalmente possuem uma mente muito excitável. Entretanto, por meio da aquietação da mente, podemos retardar a ejaculação e até suprimi-la. Suprimir a ejaculação é suprimir o orgasmo e não desfrutar do orgasmo ao mesmo tempo em que se tenta reter o sêmen, o que é prejudicial à saúde. É muito importante diferenciar ambas as coisas. Suprimir o orgasmo é suprimir todas as fantasias eróticas e imagens luxuriosas da mente, o que inclui lembranças de mulheres lindas, planos para se obter uma fêmea cobiçada, imagens de mulheres que gostaríamos de ter, mas nunca conseguimos, modalidades específicas de carícias que apreciamos e qualquer coisa relacionada a tudo isso. A excitação do órgão sexual deve se originar somente da realidade percebida pelos sentidos físicos, carícias e toques, contemplação da beleza da mulher, etc., jamais de formas mentais que estejam em nossa cabeça. O masturbador goza com imagens mentais e por isso a masturbação não é recomendada. Contemplação de pornografia fortifica igualmente este vício mental, condicionando a imaginação. A ejaculação provém da imaginação morbosa. Evita-se a ejaculação quando se mantém a mente quieta durante o ato sexual. Se o menor pensamento luxurioso entrar na mente, desencadeia-se um processo ejaculatório. O fornicário fascina-se pela figura feminina e pelo prazer, abre sua mente para imagens mentais eróticas, identifica-se com elas, as saboreia. Vive a ilusão de suas fantasias sexuais como se fosse uma realidade. Coloca toda a sua atenção no órgão sexual, à espera do orgasmo, enquanto sua mente, desguarnecida, é invadida por múltiplas formas mentais que o dominam e arrastam. Temos que inverter o luxurioso processo psicológico da ejaculação. Se estamos tomados pelo desejo de ejacular e queremos sair do atoleiro, o primeiro a fazer é focar a atenção na cabeça e não no órgão sexual. A segunda coisa é parar a mente, ou seja, interromper os processos luxuriosos do pensamento. A terceira medida é manter a calma, não empolgar-se. Então podemos iniciar a observação de nós mesmos, sem identificação, e acompanhar conscientemente aquilo que estamos fazendo. O ato sexual consciente. A observação consciente de si próprio não é possível se ficarmos pensando milhões de bobagens. Os milhões de pensamentos que temos são, em sua grande maioria, inúteis. Pode-se evitar a perda seminal, seja ela oriunda da fornicação ou da masturbação, mantendo-se vigilante e abatendo os pensamentos luxuriosos assim que comecem a brotar. A mesma tática vale para se proteger contra a possessão por qualquer outro defeito. Quando somos negligentes e permitimos que os pensamentos brotem e se instalem, os mesmos logo se fortificam e se torna quase impossível removê-los. Daí a importância de antecipar-se. Quando as fantasias eróticas excitam o órgão sexual até um ponto extremo, que é um ponto de ejaculação, o cérebro entende que chegou o momento de ejacular e envia a ordem. Assim, o silêncio mental atua como se enganasse o cérebro. Há yogis indos que conseguem evitar o orgasmo, retendo o sêmen, por anos a fio e o logram por meio do poder da concentração. A verdadeira castidade se consegue quando se é capaz de ter relações sexuais por muito tempo como uma única mulher. Não se trata de ter uma ou outra relação sexual que dure horas, mas de manter-se longe do orgasmo por anos e, preferencialmente, até pela vida inteira. Tanto a ejaculação precoce como a ejaculação retardada devem ser evitadas e substituídas pela penetração viril não ejaculante. 2. A pessoa comum não é capaz de viver sem orgasmo. Transformou em uma necessidade.
Alguns chegam mesmo a considerar a vida anti-orgásmica uma infelicidade, pois desconhecem os prazeres espirituais. São almas que somente gozam da felicidade ilusória dos sentidos e estão enamoradas pela matéria. Entretanto, se lutamos por nos transformar, aos poucos compreendemos que há algo mais além do orgasmo e que é perfeitamente possível, e também preferível, viver sem ele. Não vejo oposição entre sexo e castidade. A meu ver, a castidade é incompatível com a promiscuidade e com o orgasmo, mas não com o ato sexual puro como uma única mulher. 4. Correto entendimento da teoria. A teoria que defendo em meus livros exige a leitura de todos os volumes para ser corretamente compreendida. Os livros estão escritos em sequência, sendo que cada um procura preencher lacunas e corrigir deficiências dos que o antecedem. A leitura parcial acarretará a interpretação deficiente dos seus conteúdos. Como preso pela construção contínua do conhecimento, no caso de haver incompatibilidade absoluta, e não aparente, de ideias entre um trabalho e outro, deve prevalecer a ideia defendida no trabalho mais recente. Baseio-me no estudo teórico e na experiência, sendo que ambos não são estáticos. Aqueles que tomam o que escrevo como ideias terminadas, simplesmente não entenderam nada. Sou totalmente contrário aos dogmatismos. Nunca é demais lembrar que proponho apenas uma linha de pensamento para reflexão. Não sou diferente de ninguém e aquilo que escrevo jamais substituiriam as orientações de um mestre verdadeiro, alguém que tenha atingido um estado de túria ou consciência desperta, como se diz na Índia. É por isso que não gosto que me chamem de mestre. Sou apenas um colaborador, um ajudante interessado nesses temas e que gosta de compartilhar seu ponto de vista. Sei que as pessoas necessitam de mestres, compreendo esta necessidade, mas não posso supri-la. As pessoas sentem muito a falta de um mestre e isso é compreensível. Mas eles já vieram muitas vezes e deixaram suas orientações. Cabe a nós aplicá-las. Mestres verdadeiros foram Buda, Jesus, Maomé e muitos outros que vieram e com certeza ainda estão atualmente por aí. Um mestre é um homem inspirado por Deus, tão inspirado que às vezes sua alma se confunde com ele.